Quando falamos sobre fé, estamos mencionando sobre um dos assuntos mais importantes que a Bíblia vai mencionar. Porém, os cristãos nos dias atuais têm levado a fé como uma teoria, uma filosofia, um jargão até, não como um estilo de vida. Porém, a Bíblia vai dizer que o justo, ele viverá pela fé. Viver pela fé não é uma opção, é a única. E é exatamente sobre este assunto que nós vamos estar conversando nos próximos minutos. Olá família Table, seja bem-vinda a mais um estudo bíblico. Que alegria estar aqui com você, eu estou muito animado para podermos compartilhar deste assunto que vamos tratar aqui hoje, dando continuidade à nossa série falando sobre viver pela fé. Exatamente sobre este assunto que nós vamos abordar aqui hoje, o viver pela fé. Mas antes de nós começarmos, eu queria me apresentar, caso é a sua primeira vez aqui. Meu nome é Matheus Canguçu, sou pastor na Igreja Tables em Portugal. Estou aqui para te servir, para que você cresça espiritualmente, para que você aprenda da palavra, para que você volte a fazer a chama dentro de você, voltar a reacender e você viva tudo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Eu peço que você comente, curta e compartilha, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, compartilhe com outras pessoas e você também vai estar sempre recebendo dos outros alimentos, dos outros ensinamentos que nós vamos disponibilizar para você. Então, sem mais delongas, como é o nosso foco aqui, ser direto e objetivo, vamos para o nosso assunto. Se você pode anotar, se você pode pegar sua Bíblia, já que é um estudo bíblico, vem junto comigo, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Nós falamos no último episódio sobre o fundamento da nossa fé, que o fundamento ele é fundamentado em Cristo, não na lei, não em Moisés, não em coisas, não na conta bancária, mas em Cristo Jesus. A partir daí, quando nós compreendemos que o fundamento da nossa fé está em Cristo, agora eu tenho condições para eu conseguir viver pela fé. A palavra de Deus vai dizer que o justo, ele vive pela fé. Então, logo eu entendo que não é uma opção, mas a definição do cristão. Se você acha que viver pela fé é uma opção, você está enganado. A palavra ela não tem uma opção para mim, ela tem uma definição. É assim que você vai viver. Então nós precisamos compreender como viver pela fé. E é este assunto que eu quero te ajudar para se tornar uma prática na sua vida. Então quando nós entendemos que o autor de Hebreus, ele usa um versículo para poder definir o que é fé de forma teórica e de forma prática, depois ele vai usar mais de 30 versículos para dar exemplos de fé vivida. Porém, eu preciso entender que nos dias atuais, gente, vamos ser sinceros, a fé tem sido um assunto muito legal. A fé é um assunto que todos conhecem, até porque qualquer pessoa tem fé. A questão é aonde essa fé está fundamentada. Por isso que eu comecei esse ensinamento falando aonde está fundamentada a nossa fé. Porque se eu não entendo que está em Cristo Jesus, a minha esperança vai estar na minha conta bancária, a minha esperança vai estar no meu filho, a minha esperança vai estar no meu cônjuge, a minha esperança vai estar no meu chefe, a minha esperança vai estar em tudo, de menos naquele que é o fundamento principal, Cristo. Eu não posso colocar minha esperança em filhos, eu não posso colocar minha esperança no meu chefe, eu não posso colocar esperança na minha empresa, eu não posso colocar esperança Não, o fundamento da minha fé não está nas coisas dessa terra, o fundamento da minha fé está em uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus. Porém, o que eu quero que você pense sobre isso agora é que as pessoas têm teorizado a fé, têm relativizado a fé. É um assunto bacana, mas ele é muito filosofado. É uma filosofia na vida das pessoas, é bonito de falar, mas elas não sabem diferenciar o que de fato é viver pela fé. As pessoas confundem um pensamento positivo com viver pela fé. Elas pensam que se adaptar à sorte dessa vida a viver pela fé. Ei, cristão não se adequa à sorte. Sorte não tem a ver com cristão. O justo, ele crê em Deus. O justo, ele vive pela fé. Ele crê em um fundamento. Esse fundamento é Cristo. Isso precisa ficar muito claro para você. Nós não apostamos na sorte. É por isso que a gente não joga jogo de azar. Que a gente não depende de jogar na sorte. Será que eu vou ficar rico? Será que... Não. A minha vida está pautada em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Então eu sei que dele tem tudo o que eu preciso. Ah, Matheus, então eu não preciso trabalhar? Não, pelo contrário. Eu trabalho, eu sou consciente, eu sou um bom cidadão. Eu acordo cedo, eu estudo, eu faço tudo que é necessário. Mas da onde vem o meu sustento? É do Senhor. Quem abre a porta de emprego para mim é o meu Senhor, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu fundamento, Ele que me sustenta, Ele que me dá condições, Ele que abre a porta, Ele que fecha a porta. Então, se eu não entendo esse pilar essencial, eu não consigo viver pela fé. Então, só para que você entenda alguns dados específicos, para que você saiba, aqui em Portugal, eu fiz algumas pesquisas, Portugal está entre os 6 países que se mais crê em Deus.
Brasil está entre os 3 primeiros que diz crer em Deus, que mais diz crer em Deus. Todos esses 2 países, um está entre os 6, o outro está entre os 3. E isso é muito importante nós entendermos. Mas quem muito é dado, muito é cobrado. E aqui eu vou entender, peraí, então Brasil está falando que tem entre os 3 países que mais se diz crer em Deus. Portugal está entre os 6. Então eu posso crer que está tendo transformação. Bom, não é isso que os outros números também estão dizendo, porque da mesma forma que deveria mostrar o resultado, a transformação, está mostrando que o número também de suicídio aumenta, o número de ansiedade das pessoas também aumenta, o número de depressão das pessoas aumenta, o número de pessoas que bulam o sistema aumenta, o número de pessoas que maltratam os seus cônjuges aumenta, o número de pessoas que não cuidam dos seus pais aumenta. Peraí, a conta não está fechando. Se eu digo que eu creio em Deus, mas eu maltrato a minha esposa, eu não cuido dos meus pais da forma que deveria, eu não cuido dos meus filhos da forma que deveria, eu não tenho uma conduta verdadeira diante da sociedade, o que está acontecendo? A minha fé, ela é morta. E eu vou relatar isso para você, aonde diz lá em Tiago, capítulo 2, no verso 17. Assim também, a fé por si só, se não é acompanhada de obras, ela está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. No verso 19, ele pontua, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios crê e tremem e estremecem. Os demônios creem, mas não obedecem ou adoram a Deus. Uau! Peraí, então se o meu país, se a minha nação diz crer em Deus, está entre os mais, no ranking está entre os melhores países que se diz crer em Deus, mas não está tendo transformação, então é uma fé morta. Peraí, então o que o Tiago está querendo dizer aqui para mim é que se minha fé não corresponde àquilo que eu estou falando, eu não estou vivendo aquilo que eu falo. Então é uma fé morta. Logo, se é uma fé morta, ele está falando, se nós fazemos uma pesquisa no inferno, sabe quanto por cento que vai dar? 100% que todos creem em Deus. Sabe qual é a diferença? Que a fé deles não transforma eles. A fé deles não leva eles a adorar a Deus. A fé deles é uma fé só de fala, é morta. Então, se eu digo que eu creio em Deus, mas a minha fé não condiz às minhas atitudes, então a minha fé é semelhante à de demônios. Uau! Isso precisa fazer eu e você refletir. Enquanto eu estudava isso para poder estar aqui ensinando a você, me fez pensar bastante. Será que a minha fé está igual a de demônios? Que eu falo ter fé, mas a minha prática não muda? Eu falo ter fé, mas as minhas atitudes não mudam? Eu falo ter fé, mas eu não sou transformado? Eu falo ter fé, mas eu continuo mentindo? Eu falo ter fé, mas eu continuo omitindo? Eu falo ter fé, mas eu continuo maltratando as pessoas? É uma fé morta. E nós precisamos mudar o nosso jeito de viver e transformar. E você só muda a sua prática, as suas atitudes, se você muda a sua forma de pensar. E eu quero te ajudar com isso. Então aqui, Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 4, eu quero trazer 3 exemplos de homens que viveram pela fé. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, no verso 4. No último estudo nós falamos do verso 1 até o verso 3. Aqui nós vamos falar do verso 4 até o verso 7. Verso 4 diz assim, pela fé, Abel, pastor de ovelhas, ofereceu um sacrifício superior a Caim, que era um agricultor. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Eu não sei você, mas quando eu olho para o primeiro homem que o autor de Hebreus está listando como exemplo de fé vivida, eu não sei se você conhece a história de Abel, é só você ler Gênesis capítulo 4, capítulo 5, você vai entender melhor sobre a história dele. Um pastor de ovelhas que deu a melhor oferta a Deus, e Deus se agradou da oferta dele. Caim, seu irmão, deu uma oferta, a palavra fala deu uma oferta, ou seja, deu o resto, deu o que tinha, não deu com alegria. E a palavra fala, se você vai dar alguma coisa a Deus, se vai dar de qualquer jeito, nem dá, melhor guardar para você, porque Deus não quer resto de ninguém. Deus deu o melhor para ele, que foi o seu filho, o único filho. Então, se eu vou dar alguma coisa, entregar alguma coisa para Deus, eu tenho que dar a minha primeira parte, eu tenho que dar o meu melhor. E é exatamente essa condição que ele trouxe aqui. Um detalhe muito importante, sabe quantas falas que tem de Abel na Bíblia? 0. Porque fé não é aquilo que eu falo, fé é aquilo que eu faço. Fé é aquilo que eu me movo, fé é aquilo que eu vivo. Eu não sei você, meu irmão, mas se fosse para me observar, falar assim, Abel, talvez nem você conheça quem é Abel, meu irmão. Por que eu não escolho Abraão? Por que eu não escolho Moisés, um dos maiores líderes da história? Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Abraão vai ser citado aqui, mas ele está na lista lá embaixo. Se você começa a compreender o texto bíblico, que aqui tem uma ordem e que não é de forma aleatória, porque o autor ele foi cheio do Espírito Santo para poder escrever isso, todos os autores foram, então eu entendo que isso daqui não foi aleatório, foi proposital. Porque fé não é só minha fala, meu irmão, fé é aquilo que eu vou viver.
E Abel não falou, mas ele viveu. Abel não falou, mas ele entregou a melhor oferta. Então viver pela fé fala de generosidade. Quando eu olho para o exemplo bíblico de Abel, eu estou falando de entrega, eu estou falando de sacrifício, eu estou falando de entregar o melhor a Deus, eu estou falando de viver sendo generoso. Se você não tem sido generoso, eu encorajo a você a começar a ser generoso na vida das pessoas, a abençoar as pessoas à sua volta, a encorajar a outras pessoas através das suas atitudes a também ser generosas. Não adianta você querer ensinar o seu filho a ser generoso se você não é generoso. Não adianta você querer esperar que o seu chefe seja generoso com você, aumentar seu salário, se você não entrega melhor, se você não faz um bom trabalho, se você não entrega um sacrifício. Mateus, você não entende a minha vida. Você que não está dando exemplo. Você que não está buscando. Porque você está se comparando com uma coisa que na verdade entende seu fundamento que é em Cristo Jesus e Deus é que te sustenta. Deus é que abre a porta. Deus é que te eleva. Deus é que te coloca onde que você está, meu irmão. Então você precisa dar o exemplo. Para de esperar das pessoas e começa você a agir. Começa você a dar o exemplo de generosidade. Então se eu entendo que eu me comporto como Abel, pode ficar tranquilo, os Caíns vão se levantar na sua vida. Se você se posiciona como Abel, Caíns vão se levantar. É normal. Porque quando você entrega, vai revelar a frieza, a falta do outro. Quando você serve, vai revelar a incredulidade do outro. Quando a sua fé se levanta no lugar, um homem ativo, um homem que serve, um homem que faz, vai revelar a frieza das pessoas, vai revelar a incredulidade das pessoas. Então, quando você se posiciona como um homem generoso, uma mulher generosa, Caíns vão se levantar na sua vida. Agora, se você não se levantar como Abel, você se tornará Caim na vida das pessoas. E eu não sei se você conhece a história, mas Caim matou Abel porque ficou com medo, ficou irritado, se sentiu ofendido porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta dele. Porque quem é medíocre não consegue agradar o coração de Deus. Agora quem entrega tudo, não tem problema para aquele que se rendeu por completo por nós. Ei, Deus vai se agradar do coração dessa pessoa, meu. Eu oro para que você possa estar se quebrantando, uma fé que entrega, uma fé que se move, uma fé que fala menos e faz mais. Aqui nós continuamos com a fé de Enoque. Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu um testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a fé de Abel fala de generosidade e sacrifício, mas a fé de Enoque fala de andar com Deus. Quando você lê Gênesis, o Gênesis capítulo 5, lá no verso 21, gente, tem 4 versículos sobre este homem. 4 versículos. Sabe quantas falas que tem de Enoque na Bíblia? 0. Os 2 primeiros exemplos que tem na Bíblia, na galeria dos heróis da fé, de uma fé que é vivida, de uma fé de exemplo, são homens que não têm fala na Bíblia. Até a prostituta Raabe tem fala na Bíblia. Até uma mula, se você procurar, vai ter fala na Bíblia. Até Balaão tem fala na Bíblia. Os 2 primeiros exemplos de fé vivida não tem fala, porque fé não é o que eu digo, fé é o que eu vivo. Fé é o que eu transmito vivendo. A minha fé condiz com a minha fala. As minhas atitudes vão ser condizentes com aquilo que eu estou falando. Está falando muito, está fazendo pouco. Está falando muito e não está condizendo. Ei, muda a mentalidade. Começa a se posicionar. Fala menos e faz mais, meu. A terra, ela anseia, ela espera por homens fiéis, mulheres fiéis, homens que não se dobram a Baal, homens que não se dobram a outros deuses, que servem somente a um Deus, o nosso Salvador. Ei, Enoque está falando de andar com Deus. Sabe o que significa a palavra andar com Deus no hebraico? Andar. Sabe aquela passagem lá em Mateus que diz para você buscar o seu Pai em secreto, buscar Ele, rogar por Ele, orar, que Ele vai te recompensar? Tem muitas pessoas que fazem essa oração, busca o seu Pai em secreto lá no seu quarto, mas deixa Deus lá e vai embora para o seu dia. Toma as atitudes, depois reclama de Deus. Vai para a vida, vai trabalhar, vai sair, vai fazer seus afazeres e deixa Deus lá no quarto. Ei, deixa Deus com você, meu irmão. Puxa Deus, fala: Deus, esteja comigo nas minhas decisões. Se eu quero mudar a cor da parede, se eu quero mudar uma realidade da minha vida, se eu quero tomar uma decisão difícil ou fácil, Deus, qual é a decisão que você quer que eu tome? Pergunte ao Espírito Santo, chame Deus para andar com você. Enoque, meu irmão, ele não viu a morte, somente ele e Elias, na Bíblia, vai ser relatado dos homens que não viram a morte, porque Deus desejou tanto a Enoque, que ele andava com ele, que ele falou assim: eu quero você para mim. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero ser esse homem, que Deus olha para o meu coração e fala assim: eu quero Mateus para mim, eu quero fulano para mim, porque anda comigo, deseja estar comigo, tem anseio de andar comigo. Ei, você tem essa ânsia de andar com Deus? Ou você só busca Ele quando precisa?
Enoque andava com Deus. Fala de intimidade, fala de buscar, fala de andar quando não quer, fala de falar assim, opa, peraí, Deus está vendo que eu estou fazendo de errado aqui, deixa eu mudar minha mentalidade, porque quem anda com Deus, meu irmão, não vai querer pecar. Quem anda com Deus não vai querer fazer nada medíocre. Quem anda com Deus não vai querer fazer nada pela metade. Sempre vai ter excelência, sempre vai terminar o que começa, sempre vai fazer tudo melhor. Tá entendendo? Quando você anda com Deus, tudo muda, porque a sua mentalidade muda. Você vai falar como Deus fala, você vai pensar como Deus pensa, você vai agir como Deus age. Uau! Esse é o nosso chamado, essa é a nossa perspectiva que precisamos ter. E por fim, nós demos o terceiro exemplo, a fé de Noé. Pela fé, verso 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu olho para Abel, eu falo de uma fé de generosidade, de sacrifício, de entrega. Eu olho para Enoque, eu vejo um homem que andou com Deus, de intimidade, que busca andar com Deus em tudo, que toma atitudes com Deus porque anda com Ele. Mas a fé de Noé está falando de uma fé de preparo. Noé foi um homem que Deus viu o coração dele e falou assim, ainda há esperança, porque ele ia destruir toda a humanidade. Mas ele olhou para um coração de um homem nessa terra e falou assim, existe um homem justo. Então ele poupou a humanidade, reconstruiu a humanidade, aonde veio assim a descendência do nosso Salvador Jesus Cristo através da vida dele. Eu não sei você, meu irmão, mas este homem, ele preparou uma arca durante 100 anos, esperando por uma chuva, esperando por um dilúvio que ele nunca tinha visto. É muito fácil eu e você lermos a história de Noé e falar assim, ele estava esperando por um dilúvio, ele construiu uma arca. A gente romantiza muito o texto bíblico, porque foi escrito num contexto diferente. A gente precisa fazer uma exegese certa, compreender como foi escrito e nos apropriar da realidade verdadeira. Por isso que eu fundamento aqui com você, por isso que eu trago detalhes aqui para você crescer em fé, para você aprender da palavra certa e de forma mais profunda. Eu creio que enquanto eu estou falando, eu provoco o seu coração, porque eu estou levando você num nível mais profundo, e talvez você não viu isso em outro lugar. Então eu quero que você cresça em fé, meu irmão, porque quando eu falo de Noé, Noé fala de uma fé que se prepara antes das coisas chegarem. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma promessa, se Deus falou algo com você, começa a se preparar. Se você foi chamado para as nações, começa a se preparar na língua local. Se você foi chamado para um país específico, começa a se preparar para esse local. Você está estudando a língua do local. Se você é chamado para ser um empreendedor, você está fazendo curso técnico, você está fazendo o preparo necessário para quando Deus mandar a chuva, você já tem arado a terra? Ou você vai só arar a terra quando Deus manda a chuva? Ei, você ara a terra antes, para que depois Deus manda a chuva. Deus não manda chuva para ninguém que não ara a terra. Deus não manda chuva para ninguém que se prepara antes. Deus quer mandar chuva. Deus está sempre pronto, gente, para nos abençoar, para nos direcionar, para trazer o melhor para mim e para você, para ser reflexo dele nessa terra. A pergunta é, você está se preparando ou está esperando chegar? Quando acontecer, Mateus, eu faço. Deus então não vai fazer, meu irmão. Você faça sozinho, você tente sozinho, mas Deus não vai estar nisso. Porque Deus fala de um Deus de preparo. O nosso Deus fala de um Deus que antecipa. O nosso Deus fala de um Deus que se prepara. O nosso Deus fala de um Deus que está sempre pronto para aquilo que vai chegar. Os filhos de Deus que são em mais semelhança precisam estar prontos. Você está pronto para aquilo que Deus falou para você? Precisa se preparar, meu irmão. Tem que fazer curso técnico? Faça curso técnico. Tem que fazer faculdade? Faça faculdade. Tem que fazer alguma coisa? Faça alguma coisa, mas se prepara, não espera acontecer. Eu gosto de homens e mulheres que pegam, que são proativos, que não perguntam e simplesmente façam. É lógico, tem que perguntar algumas coisas para orientar. Se tem dúvida, pergunte, não faça nada com dúvida. Mas eu amo pessoas proativas, porque eu não era uma pessoa proativa. Aprendi com os homens e mulheres que estão à minha volta, que me cercam hoje, me ensinam e me ajudam a ser proativos, que pegam e executam, pegam e resolvem, são resolvedores de problemas, são pessoas que são resposta de oração. Ei, seja resposta de oração na vida das pessoas. Para de querer que as pessoas só atendam, que Deus só atende o seu pedido de oração. Mateus, eu não posso responder, Deus não pode responder a minha oração. Deus não pode responder a minha oração? Ele pode, mas seja um homem mais que serve. Você está andando ansioso? Começa a servir alguém, meu irmão. Você vai ver se a sociedade não vai embora rapidinho, porque o seu foco vai sair de você mesmo. Você está focando só nos seus problemas. Começa a servir alguém para você ver na sua necessidade. Você vai focar no problema das pessoas. Não estou falando para você esquecer dos seus, não. Deus sabe o que você está passando. A palavra de Deus diz, busca o meu reino e as outras coisas são acrescentadas. Quando você busca, você serve, você faz as coisas de Deus, Ele vai cuidar de você. Eu estou te ajudando a você sair talvez de uma depressão, de uma ansiedade. Começa a servir pessoas. Começa a se preparar. Começa a se colocar na condição para Deus fazer e Deus mandar chuva. Amém? Exemplos de fé vivida e não
teórica, não filosófica, não uma fé de demônios. Não. Essa não é a sua realidade. Eu quero terminar falando com você. A sua fé é uma fé exemplo. A sua fé é aquela que vai mover. A sua fé é aquela que vai falar assim: uau, tem um homem e uma mulher de Deus na minha casa. Tem um homem e uma mulher de Deus na minha rua. Tem um homem e uma mulher de Deus no meu bairro. Você, esse homem e essa mulher, você é um exemplo vivo que vai transmitir a glória de Deus através das suas atitudes. Que não seja uma fé de fala, que seja uma fé vivida. Porque fé não é o que você diz, fé é aquilo que você faz. Eu oro para que esse ensinamento tenha feito não só sentido, mas tenha transformado você e a sua forma de pensar. Pega esse link, gente, e envia para aquele amigo, para aquela pessoa que precisa escutar isso, para que ela seja transformada, para que ele seja transformado, assim como você foi. Me desculpe se eu fui muito direto e objetivo, mas é para te provocar a você viver em fé, uma fé que vai te mover, uma fé que vai fazer você alcançar os objetivos que Deus determinou. Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.